Nesse vídeo, vamos falar sobre a resistividade dos cabos condutores. Será que esses cabos elétricos são realmente de cobre? Uma forma de saber se o fio de fato é puramente de cobre, utilizaremos a segunda lei de Ohm para calcularmos a resistividade do material e, ao final, compararmos com a tabela dos principais condutores. Para medirmos essa resistividade, usaremos os seguintes instrumentos de medida. Acima temos o miliomímetro, instrumento que mede pequenas resistências. Ao lado esquerdo temos o paquímetro, instrumento que vai ser usado para medir a área de seção transversal do fio. E por último temos a trena, para medirmos a dimensão linear do fio. No primeiro exemplo, temos um fio branco flexível de 2,4 milímetros. Nesse segundo exemplo, fazemos medidas de um fio de enrolamento de transformador. Nota-se que sua resistividade é ligeiramente maior do que do exemplo anterior. Nesse exemplo, usamos um fio com área de seção transversal menor. É um fio paralelo importado de procedência da China e encontramos a sua resistividade também maior do que no primeiro exemplo. Outro detalhe é que usamos apenas uma ramificação do par. Agora, fizemos medidas no fio neutro de rede de transmissão. Esse fio é composto de 7 ramificações entrelaçadas, porém, usamos apenas uma para fazer as medidas. Por fim, fizemos medidas de resistividade num fio de telefonia rígido, aquele fio utilizado para ligações de telefone e de internet. Ligação essa externas à residência. Com essas medidas aferidas, mais a equação da segunda lei de Ohm, podemos descobrir se o material utilizado no fio condutor é de fato o material proposto. Podemos também observar que o fio branco flexível teve uma resistividade medida de 1,63 vezes 10 a menos 8 ohm-metro, o que na tabela chega muito próximo do material cobre. O fio enrolado do transformador e o fio paralelo chinês teve uma resistividade de 1,94 vezes 10 a menos 8 ohm-metro, o que supõe que é um cobre com algumas misturas, uma liga, né? Já no fio neutro de rede de transmissão, tivemos uma resistividade medida de 2,80 vezes 10 a menos 8 ohm-metro, o que na tabela chega muito próximo do material alumínio. Já o fio rígido de telefonia, tivemos uma resistividade medida de 5,58 vezes 10 a menos 8 ohm-metro, o que sugere ser uma liga de ferro, cromo e alumínio ou uma liga de zinco, ou material zinco, que na tabela é muito próximo desse valor. No entanto, quando falamos de fio condutores, resistência, resistividade de materiais, não podemos esquecer de falar de emendas, muito comum em pequenos reparos elétricos. Será que uma emenda altera a resistência elétrica no circuito? Nesse primeiro exemplo, fizemos a união de dois cabos maleáveis e encontramos uma resistência adicional de 2 miliohm. Nesse exemplo, fizemos a união de dois cabos rígidos e encontramos uma resistência adicional de 1 miliohm. Já nesse exemplo, por se tratar de um cabo com uma área de seção transversal menor, um fio mais fino, por exemplo, encontramos uma resistência adicional de 20 miliohm, muito maior em relação aos exemplos anteriores, o que nos mostra que quanto mais fino o fio, maior será a sua resistência adicional. Outro caso de aumento de resistência adicional é o famoso mau contato ou contato imperfeito. Vemos nesse caso que a emenda está frouxa e a resistência dessa união do par de fio resultaria em menos de 5 miliohm. No entanto, ao movimentarmos o fio, ficamos momentaneamente sem resistência ou com uma resistência bem maior do que o esperado. E por fim, se firmarmos a emenda, conseguimos ler o valor real de sua resistência. Uma outra forma de gerar resistência adicional é através da oxidação do material. O cobre é um material com grande probabilidade de oxidar. A exposição ao ar e à umidade potencializa esse fenômeno.